Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. E hoje é um dia mais especial do que os outros. Sim, estou aqui com a novíssima geração do 911 Turbo S. Acabou de chegar no Brasil, primeiras unidades sendo entregues hoje aqui na Stuttgart, aqui da Cardoso de Melo. Quando você passa na Bandeirantes, você consegue ver. E aqui temos um exemplar tanto do coupé quanto do conversível. Vou contar algumas mudanças que esse modelo sofreu nessa linha ponto 2, ou seja, um facelift do 992. Aqui ó, embaixo você pode ver 992.2. Ele também ganhou um sistema híbrido, ficou mais rápido, tanto no 0 a 100, quanto em velocidade final, quanto em Nürburgring Nordschleife. Isso mesmo. Bom, tem aqui esse coupé, tem o cabriolé, e nesse vídeo você já se prepara porque aqui eles separaram todas as gerações de 911 Turbo. Do 930, o fazedor de viúvas, como diria meu amigo Juliano Barata, até essa aqui, que é a última. O 992 é a geração, né? O ponto 2 aqui é o facelift, mas enfim, tem 9 carros aqui, na verdade 10 com o cabriolé, e eu vou te contar um pouquinho da história de todos eles. Mas primeiro, como eu sei que você gosta de novidades novidadíssimas, eu vou te contar tudo que muda neste carro que está aqui atrás de mim, nessa geração ponto 2. E depois eu vou te mostrar um pouquinho da loja também, para quem gosta de itens de entusiastas, itens automotivos. Aqui é um baita lugar para você conhecer também em São Paulo. Se não for de São Paulo, dá um jeito de dar uma passadinha por aqui. Esse vídeo é aqueles que são longos, sim, mas não tem vinheta, não tem bomba e tem muita informação para você. Vem comigo. Sim, aqui está ele, esperadíssimo 911 Turbo S. Um dos carros mais insanos. É o único carro que tem números que flertam com os hypercars. Ele consegue coisas que até Deus duvida. Faz de 0 a 100 agora em 2,5 segundos e vai até 200 km por hora em 8 segundos. Isso sim é tempo de hypercar. Começar logo pelo que interessa, você quer saber o precinho, né? Aqui são 2.100.000 reais para começar, para iniciar os trabalhos. Essa versão é mais cara do que isso, que tem até uns detalhes exclusivos, mas para você começar a montar o seu 911 Turbo S, aliás, tá escrito aqui, né? Nessa configuração eles colocaram um adesivo aqui e lá atrás está só 911 Turbo. 2.100.000 reais. E aquele ali, aqui sim, escrito Turbo S, este cabriolé, 2.150.000 reais para começar a conversa. Bom, vamos lá. O 911 Turbo S antes tinha 650 cavalos e 81,6 kgfm de torque. Agora ele vem com um sistema híbrido, sim. Ele continua com o seu motor Boxer Turbo, mas agora tem a adição de motor elétrico, que aumenta em 54 cavalos, um pouquinho de torque, em cima desse motor Boxer. Ou seja, você vai poder fazer as suas acelerações tal, com a ajuda de 2 turbinas elétricas. A potência passou de 650 cavalos para 711 cavalos e nada mais, nada menos do que 81,6 kgfm de torque. Bom, o que isso significa, João? Que segundo a própria Porsche, ele foi 14, eu não estou exagerando não, são 14 segundos mais rápido do que a versão que não tinha o pacote, o sistema híbrido de 400 volts, bateria de 1,9 kW. Bom, aqui tem algumas especificações do carro. A grande novidade do Turbo S é o sistema de propulsão com potência total de 711 cavalos, tecnologia T-Hybrid. Aqui são 61 cavalos a mais do que a geração anterior, e foi o que eu te disse aqui, ó. Boxer 3.6 com 2 turbos elétricos, transmissão PDK nas 4 rodas, e a parte elétrica não movimenta apenas o eixo dianteiro ou só o eixo traseiro, ela entra no conjunto inteiro. 0 a 100 em 2,5, 0 a 200 em 8,4 e a velocidade máxima de 322 km por hora. E essa faixa de torque
de 2.300 RPM até 6.000 RPM. É um baita de um platô de torque absurdo. Sim, agora ele tem essas aletas aqui mais visíveis e externas para arrefecimento e uma leve mudancinha no farol, assim como aconteceu com os outros 992, nenhuma mudança muito drástica. Aliás, o 992 tem muita inspiração no 993, que vamos ver daqui a pouquinho ali. Daqui a pouco eu vou te contar um pouco da história desse carro. Bom, esse carro tem muitas curiosidades, né? Eles colocaram, por exemplo, os discos de freio herdados do Porsche GT3 RS. Cara, é loucura, né? Do Porsche GT3 RS. Muito porque também esse carro agora, o Turbo 911 Turbo S, tem um pouco mais de peso que o antecessor. São aproximadamente 85 quilos a mais em virtude desse novo sistema híbrido. E tem algumas curiosidades sobre o carro também. Ele, na questão dos freios, por exemplo, ele ganhou esse conjunto de freios de 420 milímetros com 10 pistões aqui na frente. 10 pistões, velho. E na traseira, não menos, são 410 milímetros, só que são 4 pistões. Como você pode ver aqui, são pneus 325, 30, aro 21. E aqui na dianteira são pneus Pirelli também, 255, 35, aro 20. Gostou? O que você achou desta cor cinza aqui? Bonito, né? Essas rodas são muito legais, né? Que dá pra ver com as pinças amarelas. É exatamente este mesmo carro. Que atrás, obviamente, como você sabe, tem esta asa móvel, né? Que aumenta a pressão aerodinâmica. E eles também colocaram alguns outros detalhes, saídas de ar, entradas, que melhoram o fluxo aerodinâmico. As saídas de escape também são novas. O escapamento também é novo. E eu achei que ficou bem bonito. Parece que simplificou, mas ainda bem bonito. Ninguém quer um Porsche simples, mas às vezes o simples é mais luxuoso, né? Ele também tem um sistema ativo de estabilidade da carroceria. E em virtude desse sistema híbrido, ele consegue atuar com uma precisão maior. Tem um pessoal fazendo foto aqui, já vou entrar no carro só para não atrapalhar a foto. Posso já entrar, não? Vamos esperar ali, peraí. Enquanto isso você vai dando um look nessa traseira inconfundível. Essas rodas também, com essa pintura escurecida, também é uma exclusividade do 911 Turbo. Bom, deixa eu te mostrar um pouquinho aqui por dentro. Deixa eu fechar a porta aqui enquanto eles fazem a foto ali. Bom, ele tem nessa versão tem um acabamento que pode ser comprado via Porsche Manufacturer. E aqui é um tecido que passa por um processo químico elétrico que faz com que esses cabelinhos dessa fibra se arrepiem e fiquem parecendo um veludo. Bonito demais, né? Aqui você vê que tem um refinamento extra, né? Tem couro nessa parte de baixo. Isso aqui deve ser tudo meio que da Porsche Manufacturer mesmo. Você consegue forrar os painéis das portas, a parte de baixo aqui que não é muito comum. Enfim, nessa geração o painel tá assim. Deixa eu bater na chave aqui para você entender. Só bater a chave aqui, não vou nem ligar o carro agora. Temos regulagem elétrica do volante. E esse painel de instrumentos com o Sport Chrono aqui. Detalhe 911, um Turbo S bem pequenininho. Essa configuração bem discreta. E aqui, sem supressão de botões, graças a Deus. Aqui para você abrir o teto, aqui para a cortina. Tem um teto solar que não é dos maiores,
mas ainda que você tenha um dos carros mais rápidos da Terra e rapidíssimo em Nürburgring, você ainda tem teto solar, o que é um desafio para a engenharia em geral. Aqui o lift dianteiro, né, para você vai pegar uma lombada, uma valeta, vai subir alguma calçada de prédio, alguma coisa, você levanta a dianteira. Aqui para você aumentar o ronco do escapamento. Aqui você ativa os modos do PDCC. E aqui você coloca o modo de direção ou para chuva normal, Sport, Sport Plus, chassi normal e Sport, sistema de escapamento sempre no esportivo, por favor, o Start Stop também, e para você erguer ou baixar o aerofólio. Iniciar a navegação, manter pressionado o botão para abrir o aerofólio quando o veículo estiver parado. A área do aerofólio deve permanecer livre. Vamos apertar e segurar. Mover aerofólio. O aerofólio alcançou sua posição final. Estender aerofólio. Não entendi. Ele não foi estendido, não. Enfim, vamos lá. Assistência. Modo desligado, graças a Deus. Funções adicionais. Aviso de velocidade, assistente, aviso de frenagem, aviso de manutenção de faixa, aviso de saída de faixa. Não use nada disso, tá bom? Dirija esse carro. Esse carro merece. Iluminação ambiente você também pode mudar. Tá aqui nas portas. Ele também tem um logo Porsche saindo ali de baixo. A cor você escolhe aqui. Vamos deixar num vermelho, até para você conseguir enxergar onde que se ilumina por aqui. Tem iluminação lá no pé também, nessas partes de baixo aqui. Brilho geral 100%, porta 100%, todas as áreas que você pode cobrir aqui com a iluminação. Tem outros ajustes aqui, perfil, conteúdo, veículo, sistemas assistentes, Sport Chrono, desvio máximo para avaliação, desvio de rota permitido, registro de dados avançado. Enfim, aqui você também pode ver o tempo de volta, entre outras coisas. Bom, aqui está o sistema para você acionar os controles de assistência à condução, chave de seta, limpador, e aqui o câmbio, neiva do céu, só um sinarzinho para você mudar as marchas. Aqui, PDK de 8 marchas, você pode trocar as marchas por aqui. Lembrando que esses pedal shifters são sim de metal. E aqui atrás a gente tem espaço para 2 criancinhas ou adultos que pisaram em Minas. Eu fiquei maluco nesses bancos, cara. Acho que é da linha Heritage isso. Muito legal, né? Aqui você tem um porta-objetos que acumula ainda o carregador de celular por indução. Para mexer nos comandos do ar-condicionado você pode fazer pela tela, mas faz por botões também. Assim como o volume e estações, ou a música que você quer passar para frente. Enfim, ele também tem esta pintura aqui exclusiva dos Turbo S na linha Manufacture. Eles até divulgaram, eu realmente esqueci o nome desse acabamento. Muito bem, João. Decepciona nunca, né? Sempre erra. E lembrando também que este carro, ainda que seja híbrido, a parte elétrica funciona mais para aumentar a eficiência do conjunto, para ele passar nas emissões, especialmente lá na Europa, e dar um pouco mais de força, deixar o carro um pouco mais astuto, vamos dizer assim, em retomadas, acelerações, e isso junto com a eficiência maior, menos emissões, porque você tem parte da potência ali sendo extraída e a parte da combustão sendo ajudada por uma parte elétrica. Aqui a gente está equipado com o som Baumeister. Eu vou abrir o capô ali na frente, só para você dar uma olhada. Ele perdeu um pouco da litragem, da capacidade, que, salvo engano, foi para 164 litros. Deixa eu abrir aqui. Aí. Ele tem uma bateria aqui agora, na dianteira. A bateria do sistema de 1.9 kW vai junto com, ao lado ali, da bateria ácida, né? Salvo engano, tá um pouquinho menor. Antes eram 300 e poucos litros, agora são 164 litros. E obviamente não tem manta acústica porque roubaram o motor. Brincadeiras à parte, não temos aqui. Olha aqui esse detalhe desse logo. Puta, ficou bonito isso, hein, meu? Tá louco. Eu não fechei direito, né? Vamos lá.
Aqui, ó. Aí. Obrigado, Perini. E aqui a gente tem essa configuração 911 Turbo S, ou seja, como você pode ver, só uma entrada aqui de combustível, não tem tomada de carregamento de bateria. Não é um híbrido plug-in, é um híbrido heavy. Vamos dar uma olhadinha também ali no Cabriolet. Com 50 mil a mais você tem a versão conversível e aqui a gente está com uma configuração das mais bonitas, né? Olha que linda essa cor. Um cinza meio esverdeado e numa configuração interna também marrom, que ficou muito acima da média. Segundo a Porsche, esse carro é um décimo mais lento no 0 a 100. Faz em 2,6. Se você imaginar que você pisca em 4 décimos de segundo, essa diferença não é nem um piscar de olhos. E aqui o 0 a 200 dele é em 8,8. E a velocidade máxima é a mesma. Aqui eles também explicam que o motor, a capota, não, nada a ver com o motor, que a capota pode ser aberta ou fechada até 50 km por hora. Esta cor é um Shade Green Metallic, tem capota marrom, lanternas Exclusive Design e o interior é em couro Club na cor marrom trufa. Ou seja, eles colocaram a capota também marrom da cor, ou muito parecida, não é a mesma cor, né? Você pode ver uma diferença aqui. Esse aqui um pouco mais escuro, esse aqui um pouco mais cor de couro de bota, né? Mas é uma configuração linda, hein? Esse cinza esverdeado com marrom, eu jamais imaginaria em montar um carro assim, porque eu nunca nem vi uma combinação dessa. É meio um Tiffany com Godiva. Godiva não. Lynch, God Lynch. Olha que bela configuração interna, hein? Imagina todos os dias você fazer essa cena aqui, ó. E aí a vista do paraíso que você tem é essa aqui. Muito bonito, né? Aqui as lanternas exclusivas. Na verdade é esse detalhe aqui que torna essa peça mais exclusiva. E ele tem muito a ver com esta cor aqui das saídas de escapamento. Um carro realmente especial, diferente. Mas agora você tem que se preparar, porque além destas duas belas máquinas que temos aqui, aliás, essa cor aqui chama-se Vanadium Grey Metallic. Ah, lembrei, 911 pintado em Turbonit. Tinha lido isso, olha o Renato Maia aí. Opa, salve falando de carro. Tinha lido no site sobre essa novidade, essa pintura Turbonit, que é a que está nos logos que eu te falei, que eu tinha evidentemente esquecido, mas está aqui. Sempre a Porsche com muita informação para nos ajudar. E o Turbonit é isso aqui. E também a Turbonit em algumas pinturas de roda. Eu acredito que essa aqui também seja. Pintura de roda Turbonit. Bom, vamos agora para a parte que mais me interessa, que eu mais gosto de mostrar, que é a parte histórica dos carros. Eles conseguiram separar algumas peças do acervo do pessoal aqui da Stuttgart mesmo. Um abraço para o Marcel Visconde, que é um dos entusiastas mais conhecidos e mais comemorados de Porsche mundialmente. E começando a saga do 911 Turbo, porque Turbo S só foi ter na versão 993 de 1993. Esse aqui é o primeiro, esse aqui é um 1984, mais o 930 Turbo começa as suas aparições e a fama que o precede em 1974. Esse aqui é um 1984, já é a versão mais potente. Mas enfim, esse carro marcou uma era, uma porque matou muita gente e outra porque quem não morreu nunca mais saiu da marca. O 930 Turbo foi um marco na história, inclusive da evolução automotiva, né? Não se falava em eficiência antigamente, não se falava em redução de emissões e a Porsche já imaginava algo do tipo, porque eles
colocaram um turbo bem grande no motor 3.0 Boxer de 6 cilindros. O que aconteceu? Esse carro virou um monstro das ruas e das pistas, mas não foi só pelo turbo. O turbo não era exatamente uma novidade. A grande novidade estava em como a entrega era feita e quais eram os aspectos técnicos que um carro deveria ter para ter a durabilidade de sempre de um Porsche, a confiabilidade de sempre de um Porsche, mesmo sendo um Porsche extremo, e o turbo, que apesar de não ser uma novidade, não era assim tão comum. Ele foi o primeiro carro da história a ter o intercooler, que era, obviamente, como você sabe, se já nos segue por aqui, um resfriador do ar que vai para dentro do motor. E aí você consegue melhorar a performance, mesmo não tendo muitas polegadas cúbicas e nem mais de uma turbina, por exemplo. Ele foi lançado e tinha 260 cavalos nessa carroceria pequenina. Chegava aos 250 km por hora. Esse modelo aqui, como está escrito ali na ficha, vamos dar uma olhada. Esse aqui é o 1984, acho que é de 300 cavalos. É esse aí mesmo, ó. A partir de 78, a cilindrada foi aumentada para 3.3. Daí em diante, o 911 Turbo ficou inalterado até 89. Esse aqui é um modelo 1984, 300 cavalos, com câmbio de 4 marchas em 1984 e fazia de 0 a 100 em 5,4 segundos e chegava a 260 km por hora. Uma curiosidade é que ainda que ele seja um topo de linha, ele podia ser comprado sem um ar-condicionado. Uma preferência comum entre os amantes de carros esportivos na época, porque aumentava o peso e tirava a potência e ninguém queria isso. E essa aqui é uma dessas unidades. O Porsche preto realmente me pega. E, como disse o meu amigo Juliano Barata, um abraço pro Juliano, como eu falei no começo, é um fazedor de viúvas clássico dos anos 70 e 80. A partir de 89, chegou a versão 964. E também não teve Turbo S. Ele ainda mantinha muitas das características do 930, como esse degrau entre o capô e o paralamas, onde ficam os faróis. Frente bem mais baixa, né? Um carro realmente lindo, especial. 911 964. Ele foi lançado, se eu não me engano, em 1993, a versão turbo. Esse imenso aerofólio e essas rodas são muito características desta época. E aqui, a partir de 94, ele já tinha o motor turbo 3.6. 964 realmente é uma coisa linda. Outra coisa interessante desse carro, além do 0 a 100 na casa dos 5 segundos e 270 km por hora de velocidade máxima, porque ele já era um carro que tinha 355 cavalos a partir da introdução desse motor 3.3. Eles fizeram algumas modificações, colocaram uma turbina maior, um intercooler maior e um novo sistema de injeção. Nessa fase ele teve 320 cavalos e recebeu um upgrade alguns anos depois para 355 cavalos. Ele também já tinha freios ABS como item de série e um sistema de direção hidráulica progressiva mais moderno do que o de outros carros. Aí em 93 veio o 3.6 e o carro ficou com uma tocada um pouquinho mais linear, segundo quem já dirigiu uma máquina dessa, né? Ele também teve uma versão Turbo S, mas muito limitada. Foi apresentado em 92 no Salão de Genebra, tinha 381 cavalos e uma redução de peso de 180 quilos. Não é exatamente essa versão que está aqui. Aqui é um Turbo 3.6 mesmo. Fazia 0 a 100 em 4 segundos, 6 e chegava aos 290 km por hora. Só 86 unidades foram vendidas, como eu te disse, a série muito especial, não era uma série de linha. Aí já em 1993 chegava ao mundo o
993, a última pedra de roseta de tudo que Ferdinand Alexander Porsche pensou para Porsche, carros movidos com motores a ar. Aqui a primeira referência que a gente tem desses carros, já com o paralama não tão pronunciado, uma frente mais alta, mais reta, e um carro realmente inconfundível. Um carro desse, turbo, dessa época, o último a ar, vale um dinheiro. O que tem de notas que vale este carro, não tem de estrelas no céu. Realmente um carro muito bonito, diferente, especial. E o último com um motor a ar. Ele também tem, para mim, né, rodas muito características dessa fase, dessa época de Porsche. E aqui é a primeira vez, segundo eles, né, que eles começam a ter um carro turbo mais dócil de guiar, porque a partir daqui você tem a adoção de 2 turbinas. Ou seja, isso faz com que você não tenha aquela entrega o tempo todo muito acentuada, muito bruta, quase um espirro que você não pode segurar, tamanha espontaneidade com que o carro entregava a força. Esse 911 Turbo do 993 foi apresentado só em 95 e aqui a gente está com uma versão de 1998. Das especificações aqui, primeiro a contar aqui, ó, primeiro contaram com motor biturbo e tração nas 4 rodas. Outro detalhe importante também, a potência saiu de 408 para 430 HP, que os últimos da geração 994. Produzido durante apenas 2 anos, tornou-se rapidamente um carro raro, mais raro ainda na configuração do carro exposto, que é o kit de desempenho X51, que aumenta a potência de 408 para 430 HP. Esse é o carro. Bonito, né? Um ícone. Não sei nem se pode falar que ele é bonito, mas que ele é um ícone, ele é. Os carros estão trancados, obviamente. Tá cheio de jornalista aqui, e isso é um perigo. Passar por mais detalhes, porque é muito difícil você ter essa reunião de carros, especialmente essas 3 versões, 930, 964 e 993, os 3 a ar, porque esses carros ou estão em coleções bem guardadinhas, quase ninguém sai na rua, é raro você ver até no exterior. Na Alemanha você ainda vê mais, nos Estados Unidos e tal, mas fora esses 2 polos você não acha. E algumas versões desses carros passam fácil de $1 milhão, ou seja, passam fácil de 5 milhões de reais. Vamos dar uma passadinha aqui pelo meio da galera. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, o Cherubini aqui. Bom, o 996 aqui pra mim é o mais triste dos Porsches, mas não por isso ele não tem a sua contribuição na história. Ele tem um grande compartilhamento de peças desse carro com o Boxster e... Na verdade o Boxster, né? Ainda não tínhamos o Cayman a partir do momento dos primeiros momentos do lançamento dele. As lanternas grandes, a saída de escape com esse entrelaçado do escapamento aqui, que é muito característico desse modelo. E aqui o Turbo S já era uma versão de linha. Aqui ele foi lançado como Turbo S só em 2000, 2 anos depois do lançamento. E ele parecia um pouco mais sofisticado do que esportivo. Era uma linha que o 911 Turbo S começava a pegar, né? Você não via uma coisa mais sofisticada em carros super esportivos, como era a tendência do 911 Turbo. Vale lembrar que o sistema de tração lá do 993 foi herdado, o sistema de tração nas 4 rodas foi herdado do Porsche 959. Aqui a gente tem um modelo de 2005, primeiro 911 Turbo com refrigeração líquida. A chegada dos 996 com motores aspirados só chegaria às garagens do proprietário em 2001 e causou um impacto comparável apenas ao causado pelo 911 Turbo da década de 70. Além do desempenho e da tecnologia, novamente tinha linhas extremamente agressivas e harmônicas. Eu não acho, não, eu gosto mais dos outros.
e seu motor era diretamente derivado do 911 GT1 de competição, que desenvolvia 420 cavalos. Em 2004, a Porsche começou a oferecer um Power Kit que aumentava a potência para 450. No segundo semestre daquele ano, a fábrica criou a versão Turbo S, que incorporava Power Kit, tinha detalhes diferenciais no acabamento. Foi a última versão 911 do 996 a chegar ao mercado. Ou seja, esse também é um modelo bem raro, bem exclusivo, 0 a 100 na casa de 4.2 segundos e passando dos 300 km por hora, 307 de velocidade final, 450 HP. A partir daqui, a Porsche saiu de uma certa pendura, vamos dizer assim, que ela se encontrava, e porque o Cayenne foi um retumbante sucesso de vendas e a grana do Cayenne fez com que a Porsche aprimorasse muito o 911 até chegar nesta máquina formidável. Esse aqui, geração 997. E o primeiro Porsche que vos fala dirigiu na vida, dirigiu a primeira vez um GT3. A geração 997, ela se diferencia brutalmente desta, justamente pela parte estética e também porque virou um carro um pouco mais largo e um pouco mais de entre-eixos, uma coisa mais próxima de supercarros mesmo, como havia nos anos 90. Os faróis redondos voltaram, na verdade ovalados, né? Nem tão para cima assim, eles mais deitados, justamente porque a aerodinâmica já fazia parte de uma máxima que carros esportivos tinham que ter, porque as leis de emissões também já pegavam forte na Europa nestes tempos. É um carro lindo. É o carro que é a base de design de tudo que você imagina dos Porsche de hoje. Partiu desse carro porque ele é o primeiro fruto de um veículo completo desenvolvido com a grana que nessa época do 996 a Porsche amealhou vendendo Cayennes. Pois é. E essa versão é ainda mais especial. Por quê? Antes vamos falar um pouquinho do carro, né? Ele tinha um motor... antes ele sempre teve um motor da família Mezger. E aí, esse aqui também é o primeiro 911 Turbo que tem uma nova geração de motores que não é a mesma geração até o 996. Um motor 3.8 com injeção direta e na versão turbo a potência subia para 500 cavalos. Aqui também o PDK passa a substituir um antigo Tiptronic que fez muito sucesso também na geração anterior. As trocas passam a ser aquelas trocas instantâneas, né, velho? Você nem vê o contagiro baixar para rotações pequenas. O Turbo S agora passa a ser uma versão 100% de linha. Você podia chegar no site ou no catálogo ou em qualquer loja e ia ter lá pelo menos uma versão para você ver. Você não precisava encomendar, não era uma coisa de especialidade diferente. E aí tinha 530 cavalos. Isso há muito tempo, né, velho? Você imaginar, esse carro aqui é 2013. Se não me engano, o 911 dessa geração é de 2010. Ou seja, 16 anos atrás, você tinha um carro que tinha 530 cavalos e fazia de 0 a 100 em 3.3 segundos. Simplesmente um absurdo. Fazendo curva e freando como poucos carros. Essa versão aqui é ainda mais especial. Por quê, João? Porque essa versão aqui só foi oferecida para quem efetivamente comprasse o 918 Spider. Quem estivesse ali com o plano de trazer, ou já tivesse dado o sinal, já tivesse pago, estivesse esperando, poderia também adquirir esse 911 Turbo S com os detalhes que antecipavam o que seria o 918 Spider, ou seja, pinças de freio Green Acid, aqui Edition 918 Spider, fibra de carbono nos retrovisores, fibra de carbono nas saídas, rodas de cubo rápido, detalhes internos também em preto com Green Acid e o Edition 918 Spider ali nos bancos. Ou seja, isso aqui, se você vir na rua, quem comprou este carro comprou um 918 Spider. E nem todos os compradores do 918 Spider exerceram a preferência
para... A preferência não, né? Pediram para ter também um Turbo S com a alcunha dessa versão. Ou seja, tem menos de 918 carros desse em todo o mundo. Ele é muito caracterizado por ser o único com essas saídas mais quadradas, que você pode ver também agora de uma maneira diferente, né? No 911 Turbo S 992.2. Lanternas muito características, né? Primeira fase dos LEDs. E aqui a gente tem um carro que é um dos mais especiais para mim, que eu já vi na vida. Não estou nem dizendo da família Porsche. Esse 991.2. Mas lembrando que o 991 chegou um pouco antes do que esse 991.2, que é uma versão de 2018. Esse aqui, eu tô com uma colinha aqui sim, viu? Vou contando pra você aos poucos. Deixa eu achar aqui. Aqui, a edição Spider, isso mesmo. O 991.2 é de... esse é de 2010, isso mesmo. Esse é de 2010, essa geração de 2010, 900... não é. Não, esse aqui é de 2018. Bom, vamos falar um pouquinho desse carro, enquanto a gente... Esse carro aqui, se eu não me engano, é apresentado em 2013. E esse carro, na verdade, ele muda um pouco a filosofia mesmo da Porsche, né? A evolução normalmente dos Porsche vinha essencialmente de motor. Eles colocavam mais motor, acertavam o chassi, obviamente, e o carro virava um monstro. Esse carro aqui tem ajustes primordiais em carroceria. É o primeiro carro que tem eixo traseiro esterçante, por exemplo, melhorando a agilidade em manobras, tal, né? E também o que mais apresentou até então itens de aerodinâmica ativa, como asa móvel traseira, grades dinâmicas, entre outras coisas. E essa versão aqui é uma série exclusiva que, cara, tem rodas de fibra de carbono. Isso aqui é coisa de você ver em SEMA Show, não é coisa de você ver em chão de concessionária. Realmente muito louco. É demais. Esse Exclusive Series, se eu não estiver enganado, cara, deve ter 500 unidades dele só. Ele vem aqui com Exclusive Manufacture. Na verdade, esse aqui é o principal embrião de tudo que você tem hoje de Manufacture na Porsche. E aqui você tinha muitos detalhes de fibra de carbono nessa versão, inclusive aqui por cima da asa traseira e esse dourado junto da fibra de carbono nesta parte traseira também. Duas faixas com detalhes de fibra de carbono também. Fibra de carbono usada em larguíssima escala. Vamos dar uma lida aqui? Aqui já era 0 a 100, 2,9 e 330 de velocidade final, 607 cavalos nesse 3.8 biturbo. Ele tinha 27 cavalos a mais que o Turbo S. Essa versão aqui, ó, de plaquetas Porsche exclusivas, paralamas e tal, máscara negra também são exclusivos. Essa máscara negra dos faróis, um acabamento resultante de muitas horas de trabalho manual. É muito difícil encontrar um igual ao outro. Uma série exclusiva mesmo. Aqui eles perceberam já que o dono de 911 Turbo S era um cara mais do que especial, ou seja, ele merecia mais especialidades. Aqui, ó, torná-lo ainda mais exclusivo, seus compradores podiam adquirir um relógio também limitado a 500 unidades, Porsche Design Chronograph 911 Turbo S Exclusive Series, cujo visual podia ser personalizado de modo análogo ao respectivo veículo, ou seja, quem configurou esse carro podia ter um relógio preto e vermelho também, com os detalhes de fibra de carbono. No painel, esse exemplar ostenta a plaqueta 911 Turbo S Exclusive Series. Esse aqui é o 255 de 500. Que muito louco. É que os carros não estão abertos, né? Então não consigo mostrar efetivamente. Mas a plaquetinha tá ali. Bom, tudo bem. Agora vamos aqui para a 8ª geração do carro. Esse aqui, o 992. O interior Smurf. Estou dividindo o palco aqui com meu amigo Renato Maia. Aqui a gente tem o 992.1. Esse vídeo desse carro e desse carro, o 991.2 e o 992.1, você tem aqui no canal. Aqui o 911 não era um Turbo S, era só um turbo que eu testei no canal, aquele preto
que sofreu um acidente no veículo de frota de imprensa e não está mais entre nós. Ou seja, um vídeo que ninguém mais vai fazer, o meu foi o último da história. Aqui a gente tem uns detalhes de design muito mais próximos do 991.2 do que o 991.2 é próximo do 997. Vê que aqui a gente ainda tinha, ó, por exemplo, faróis de neblina, né? Nada a ver aqui. Nova assinatura de LED. Aqui começa aquela assinatura de LED que você via nos carros de Le Mans. Aquelas 4 luzes e um sistema de disposição de faróis que fazia com que você soubesse que era um Porsche, mesmo você estando em São Paulo e o Porsche estando em Minas Gerais. Bom, aqui também na versão 992.1, exatamente antecessora à versão que nós estamos sendo apresentados hoje, também já era mais do que especial. É o carro mais comprido, mais largo e mais pesado de toda a história do 911. Diversas opções de configuração, especialmente o Manufacturer. E esse carro aqui é o que eu te disse lá. Ele já tem 650 cavalos sem nenhuma eletrificação, 81,6 de torque e é 85 quilos mais leve no seu modelo base do que o novo 911 Turbo S. Essa traseira marcada por saídas de ar que não estão tão na ponta do carro, né? Mas o tanto que esse carro é largo é um absurdo. Não estão tanto no canto do carro, estão mais para o meio. E essa é uma característica dessa geração. Se você comparar com as outras duas, vê como essa aqui tá bem para o canto também, mas não tá para o canto também, mas não tão para o canto quanto desta geração. Nas traseiras você reconhece até as gerações dos Porsche. E aqui também um pego de rodas bem grandes, desde versões básicas não, né? Não existe Porsche básico. Rodas de 21 polegadas na traseira. Lembrando que todo Turbo S sempre vai ser um all-wheel drive. Essa ficou uma configuração aqui matadora, né? Não tem outro igual. Esse negócio da Porsche Manufacturer também tá trancado esse carro, mas enfim, você consegue ver o interior todo azul claro com este carro azul marinho. Aqui tem a aplicação de teto de fibra de carbono que diminui o centro de gravidade e deixa o carro mais dinâmico. Enfim, um exemplar muito raro de se ver. Vamos dar uma olhadinha na descrição. Aqui ó, dentro, tá, nome turbo. Por verdade, ele fica cada vez mais atraente com uma combinação de atributos que nenhum outro esportivo oferece. É o que eu te disse aqui, ó. 0 a 100 2,7, máxima 330, 650 cavalos, ou seja, esse carro tem mais velocidade final do que o de hoje. 322 ali, aqui são 330, mas o 0 a 100 do novo é mais rápido e em Nürburgring esse carro tomou 14 segundos do novo. Aqui, o carro exposto é um exemplo dessa união de esportividade com classe. O interior é uma das tonalidades, em 2 tonalidades, azul grafite com bancos em couro azul Riviera. Azul Riviera é esse Smurf. Combina perfeitamente com cor Paint to Sample X Blue, ornada pelo nome Porsche em prata nas laterais. Você gostou dessa configuração? Conta aí pra mim qual dessas configurações você gostou mais e conseguimos fazer este breve passeio pela vida dos 911 Turbo. Algo bem raro de acontecer. É uma pincelada na história, né? Porque, na verdade, cada carro desse vale um vídeo completo. E, cara, um dos dias bem especiais depois do dia que eu tive o prazer de ir no Museu da Porsche, lá em Porscheplatz, em Stuttgart. Você consegue ver bastante coisa, mas não vê organizado dessa maneira igual a gente viu aqui. Aqui nessa loja da Stuttgart também tem bastante acessórios, tá? Vou dar uma mostradinha pra você. Já tá 45 minutos aí, fica mais 5, né? Aqui a gente tem uma linha de roupas, miniaturas, acessórios, mochilas. É muito louco, muito legal. Driver Selection. Essa camiseta aqui é muito louca. Lufty
Gekurt. Muito louco, mas o precinho não é dos mais atrativos, R$768. Tem também camisetas para as mulheres, temos jaquetas bomber, essas miniaturas aqui do GT3R Motorsport. Aqui também tem diversas miniaturas, chaveirinhos, tudo com preço. Olha que chaveirinho muito louco esse aqui. Óculos também para você comprar, Racing Sunglasses, óculos de sol cinza, Martini, miniaturas 911 GT3 Racing 118, 992 GT3 RS, GT3 RS também aqui. Diversos preços, tem muitos acessórios, muita roupa, muitos equipamentos, bonés. Tem esse capô de Porsche aqui. Essa jaqueta, eu passei aqui, eu dei uma olhadinha nela. Além de ela ser muito Corinthians, preta e branca, ela é linda demais. Essa aqui também, muito legal. Enfim, você tem uma infinidade de... Obrigado, viu? Você tem uma infinidade de acessórios, de tudo para você cultuar um pouco mais o Porsche que existe em você. Quebra-cabeça, Lego, garrafinha d'água, roupa para criança, enfim. Mala. Não achei tênis. Cadê os Puma Porsche, hein? Acho que nessas lojas não vende, né? Enfim. Um mundo de possibilidades. Ali também tem uma parte que você pode acessar o tanto que você pode customizar os carros da Porsche. Aqui, ó, olha que muito legal. Um soundbar. Isso aqui é pro GT3 992. Item oficial exclusivo. E aqui você tem algumas cores e materiais que você pode escolher para o seu Porsche, passando por partes mais rígidas que você pode forrar, as partes que imitam madeira ou granito. Aqui também partes de customização interior. Aqui as cores que você pode ter por fora de 911 Boxster e Cayman. Os materiais e cores internas, pinturas para o Panamera, Cayenne, Macan. Tudo você pode escolher tateando, olhando, pegando e entendendo por que algumas coisas, alguns acessórios, alguns detalhes custam caro e outros são de série. Esse exercício sensorial realmente muda as coisas quando você está nesse nível de automóveis, certo? Bom, já gastei muito o seu tempo. Muito obrigado por você chegar até aqui. Diz aí o que você gostou, o que você não gostou, qual o seu preferido e me diz o que você quer saber, porque na primeira semana de maio certamente eu estarei em algum autódromo deste Brasilzão grande sem porteira para acelerar o novo 911 Turbo S 992.2 agora eletrificado, e pra gente que mora em São Paulo uma maravilha, porque fica livre da multa de rodízio, né? Quem tem 2 milhões e 100 também se preocupa com isso, não é pelo dinheiro, é pelos pontos na carteira. Beijo no coração, até a próxima. Eu fui, e se quiser visitar aqui, só procurar por Porsche Vila Olímpia, Porsche Avenida dos Bandeirantes, Porsche Avenida Cardoso de Melo, você vai chegar e se vier hoje ainda vai encontrar tudo isso que eu vi aqui, tudo isso que eu te mostrei aqui, tá bom? Beijo no coração, até a próxima. Eu fui.